Você já sentiu que vive resolvendo tudo? Que todo mundo te procura para desabafar, pedir ajuda, pedir conselho, e você quase nunca tem alguém para cuidar de você? Pois é, isso também não começou na vida adulta. Começou quando você era criança, quando te deram um papel que não era seu. Eu sou Anderson Alves, psicanalista, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional, em parentalidade e faço uso da terapia sistêmica aplicada à vida adulta. Esse é o canal Pais Bons, Filhos Melhores, que é um espaço criado para ajudar adultos a entender as suas dores, curarem suas histórias e transformarem os seus relacionamentos. E antes de continuar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar quem realmente precisa. Nós vamos falar sobre um fenômeno silencioso e devastador. Adultos que viraram pais emocionais da própria família desde muito cedo. Isso tem nome: parentificação. Parece bonito, né? Responsável, maduro, forte. Mas na verdade é o oposto. É uma infância roubada. Eu quero te mostrar três tipos comuns da parentificação. A primeira é a emocional, que é quando você virou um psicólogo do seu pai ou da sua mãe. E aqui a criança era quem acalmava, aconselhava, consolava. Ela segurava a tristeza dos pais. Ela absorvia os conflitos. Ela virava o adulto mais equilibrado da casa. A criança aprende: meu valor é cuidar. E o adulto se torna o mediador de conflitos. Aquele que nunca desaba. O fortão da família. O que aguenta tudo. O terapeuta não oficial de todos. E esse adulto, ele vive exausto e não percebe que ninguém nunca cuidou dele. E a segunda é a parentificação prática, que é quando você foi o adulto da casa. A criança que cozinhou, que cuidou dos irmãos, que resolveu os problemas que não eram seus. Crianças que tiveram que ser responsáveis demais muito cedo. E no cérebro isso cria a crença: se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí o adulto vira hiper responsável, incapaz de delegar, controlador, sobrecarregado, sempre se sentindo culpado, sempre necessário, mas nunca visto. E esse adulto ele confunde peso com propósito. E o terceiro é a parentificação moral, que é quando você teve que ser o exemplo da família. E aqui a criança ela vira o símbolo da honra, da disciplina e do comportamento impecável. É o verdadeiro exemplo da casa. Ele cresce ouvindo: você precisa ser diferente. Você é a esperança da família. E aí o adulto acaba se tornando perfeccionista, rígido consigo mesmo, com excesso de cobranças, intolerante ao erro, dependente de aprovação, incapaz de relaxar. E esse adulto ele vive cansado, cansado de ser o certo o tempo todo. E agora vem a parte que talvez seja a mais incômoda. A criança que cuidou dos pais virou um adulto que repete esse padrão em todos os relacionamentos dele. Com a família, com amigos, com parceiros. O adulto ele vira responsável por tudo. E depois ele se pergunta por que está sempre cansado, decepcionado ou sobrecarregado. Mas existe uma verdade dura, mas é libertadora. Você continua sendo pai emocional dos outros porque ninguém nunca foi adulto o suficiente para ser adulto com você. Isso moldou a sua identidade, mas definitivamente não precisa moldar o seu futuro. No próximo episódio, nós vamos falar sobre algo que dói ainda mais, que é quando a criança aprendeu a se calar para manter a paz. E na vida adulta, ela virou alguém que explode ou implode emocionalmente. É um episódio essencial sobre voz, limites e identidade. Então deixa aqui nos comentários. Eu não sou mais o adulto que cuida de todos sozinho. E aí, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que sempre carrega mais do que deveria. Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo episódio.